Luz Sideral, de volta com seu programa semanal, O Pão Nosso da Filosofia. Hoje, a edição de 104. O nosso tema de hoje, a iminência de guerra nuclear. Um tema que está em voga em toda a humanidade, infelizmente, né? Estamos assistindo a estarrecidos e impotentes as guerras, né? Por toda a parte do globo terrestre, particularmente no Oriente Médio, na Ucrânia, na Índia, enfim. Estamos assistindo, né? Sem nada poder fazer, nossos irmãos em humanidade, sendo trucidados pela estupideza, pela ignorância dos homens que governam e criam as guerras por ganância, por poder, por hegemonia, enfim, a inutilidade dessas guerras, a futilidade dessas guerras. E estamos vendo nossos irmãos sendo trucidados, cidades destruídas, famílias destroçadas, né? Crianças órfãos, jovens sem membros. Meu Deus, tudo isso é muito triste, mas é a realidade que estamos evidenciando no planeta Terra neste momento. E com muito prazer estou aqui recebendo hoje o André Basso. Junto vamos então elaborar o tema de hoje e contando sempre com o seu like, com a sua aprovação do outro lado aí nos ouvindo. Muito prazer, agradeço aí a audiência de todos. E André, obrigado pela sua presença hoje aqui, direto dos estúdios aqui do Luz Sideral. Estamos então em São Paulo, você que veio de Campinas, né? Região aqui próxima de São Paulo. E para falarmos a respeito do programa de hoje, 104, com o tema Eminência de Guerra Nuclear. Obrigado pela sua presença hoje. Obrigado você, Ataíde, e amigos ouvintes do programa Luz Sideral. Estamos aqui justamente para tratarmos desse assunto, a eminência de guerra nuclear. André, você fez aí acabou de elaborar aí um artigo muito interessante sobre o assunto, com o título A Futilidade no Fabrico de Artefatos Bélicos e Nucleares, Homens de Guerra e Suas Consequências, a aceitação do reino interior na vivência de simplicidade e paz. Sim, justamente. Nós estamos assistindo a iminência de guerra no mundo inteiro, agora mais uma, né, no Paquistão e Índia. O próprio Cristo cósmico deixa bem claro no seu evangelho que haveria guerras e rumores de guerras por todos os lados. Mas há muita coisa boa também acontecendo no mundo, né? A cristicidade do Cristo interno, que foi totalmente inspirada por esse gênio da humanidade que é o próprio Cristo, está em plena atividade também, como uma erupção vulcânica dentro das almas. Muitos estão buscando a verdade de Deus, quer queira onde ela esteja. Então, há realmente sim um paradoxo dentro de tudo isso. Estamos em iminência de guerra, mas ao mesmo tempo construindo um mundo de paz. Aqueles que querem a guerra estão tendo. E aqueles que querem a paz também buscam a paz no príncipe da paz, que é o Cristo de Deus, né? Justamente. E é aquele que disse, minha paz vos dou, minha paz vos deixo, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Mas gostaria então que você falasse mais a respeito desse artigo. Vamos até ler aqui para os amigos ouvintes do Luz Sideral. Sim, essas palavras suas, antes de eu entrar à leitura, me remete ao Apocalipse do próprio Cristo, quando ele diz lá que ele viu um mar de vidro envolto em fogo. Esse mar de vidro é a multidão que está lá, firme e forte, realizando o bem, quer queira onde estejam. Então, realmente são dois reinos paralelos, né? O reino da cristicidade e o reino da mortandade, que faz esse trabalho de guerra, eminências de guerra, por toda a parte do globo terrestre. Isso devido à ganância, né? Ganância por poder, luxúria sexual, glutonaria, acúmulo de bens, apego a posses materiais e seus objetos. É realmente uma egolatria em marcha. É o império do ego em ação, né? Justamente. André, você nos traz aqui então uns temas importantes. Nós vamos trazer aos amigos ouvintes. Sim. Então, vamos ao artigo. E aqui eu vou lê-lo para vocês, um pouco extenso, mas com muita paciência. E eu agradeço a todos. O conteúdo realmente é riquíssimo. Não porque foi feito por mim, mas é uma inspiração mesmo. E foi articulado aqui com outros amigos da humanidade. Sou brasileiro,
E recentemente, ouvi boatos de pessoas nas redes sociais dizendo: o Brasil deveria ter bombas atômicas para proteger a sua soberania nacional. Vejam bem o espírito de tribalismo, nacionalismo doentio, mostrar a sua força para não ser explorado por nações estrangeiras. Essa é uma síndrome de pensamento de inferioridade espiritual, em que indivíduos querem aclamar ao seu país certos artefatos belicosos para anestesiar o seu ego e dar falsa proteção, dando uma mensagem subliminar como: agora nós temos a bomba atômica, soldados treinados para a guerra, exceto meus filhos, eles não estarão lá. Temos bons aviões, navios, tanques de guerras, boas metralhadoras, fuzis, armas de laser. Essa tecnologia de guerra é maravilhosa. Isso é força. Que bom seria termos desfiles também no dia da pseudopátria. É a velha sensação de grandeza, competição e força. Eles acham que a força vem da força bruta, de matar as pessoas com esses artefatos de guerra. Lamentável engano. Com essa mentalidade, atraem sobre si as próprias bombas, a desgraça, pois a mentalidade guerrilheira atrai o mal da própria destruição. Na verdade, os políticos querem mesmo é defender a soberania de suas tiranias, manter seus recursos com altos salários para a manutenção de seus prazeres, como inércia, luxúria e glutonaria, e acúmulos de bens materiais e dinheiro em depósitos escusos. Utilizam-se dos meios de comunicação para engodar as massas pelo processo do medo e da hipnose coletiva. Na totalidade mundial, a democracia é apenas um pano de fundo, uma narrativa para enganar as populações que vivem suprimidas e esmagadas por impostos pesados, leis arcaicas, a manter a turba na escravidão. Eis a necessidade, meus amigos, da vivência da cosmocracia. Prossegue, Ataíde. Perfeito, André. Temos que entrar na cosmocracia divina, que é o homem cosmocrata. Vamos depois trazer, inclusive, um poema que eu fiz justamente falando sobre isso. Mas aqui temos, prosseguindo aqui no seu artigo, então, os pensamentos que você colocou aqui. Quanto maior o número de leis, tanto maior o número de ladrões. O povo é rebelde porque os seus governantes são demasiado arrojados. O sábio não entesoura. Quanto mais dá aos outros, tanto mais tem. Lao Tse. E aqui de Jiddu Krishnamurti, filósofo indiano, temos: onde há nacionalismo, tem que haver guerra. Onde há vários governos soberanos, tem que haver guerra. É inevitável. André? Bem, Ataíde, vou prosseguir aqui. A Terra é redonda e está lançada no cosmos, cumprindo sua tarefa de ser vivente. Assim como cada criatura, desde os átomos, moléculas, seres do reino mineral, vegetal, animal, hominal e espíritos no plano astral cósmico. A Terra está girando sobre o seu próprio eixo, rotação e translação, recebendo os impactos de planetas irmãos próximos ou distantes. Há humanidades visíveis e invisíveis, vibrando por nós. Essas definições criadas em nossa mente como sul, norte, leste, oeste, horas, dias, meses, países, idiomas, raças, religiões, enfim, tempo e espaço, necessários em certo ponto para organizar a vida terráquea, mas com a extrema identificação com o corpo, a personalidade temporal é que dificulta a compreensão de uma mentalidade mais livre, solta, a promover uma unidade entre os seres. Há uma aparente separação. Desassociar esses conceitos do espírito, a começar do pensamento pela experiência direta da não-dualidade, consciente da visão do monismo, é fator primordial para criar a verdadeira força. A verdadeira força vem do eu, o espírito consciente de sua força interna. Na vivência da meditação, o agir como um buscador das verdades universais de forma antissectária, com autoinvestigação e trabalho.
Os que prosseguem desta forma estão militando de forma silenciosa contra as trevas da ignorância. Mahatma Gandhi, quem o diga, é testemunha na luta pela independência da Índia. Sua ação espontânea de ahimsa, não violência, demonstra a eficácia da força interior exteriorizada das experiências de uma vida sem ego. Huberto Roden nos presenteia com seus ensinos inspirados, como estes no seu livro Mahatma Gandhi. Eis alguns trechos do professor Huberto Roden sobre a não violência. Prossegue o professor Huberto Roden. Ataíde, agora é com você. Diz aqui o filósofo Huberto Roden. Ora, toda e qualquer violência é filha do egoísmo. Onde não há egoísmo, não há violência. Todo grupo social, civil ou religioso é produto de egoísmo. Se existe regime de não violência, só existe em indivíduos de elevada evolução espiritual, mas não existe na sociedade como tal. A não violência ou benevolência pode ser individual, mas a violência é necessariamente social. Violência é atributo inseparável da sociedade. Qualquer grupo social tem de ser violento. Egoísta, exclusivista, sob pena de deixar de existir como grupo. Uma sociedade que permite a seus sócios a aceitação ou rejeição dos estatutos da sociedade e, neste último caso, deixa os transgressores impunes. Essa sociedade deixou de existir porque se suicidou previamente pela não violência. Qualquer sociedade vive graças à violência e morre em virtude da não violência. Toda grandeza está na não violência, como toda a pequenez se revela na violência. A violência é a marca registrada da materialidade. Benevolência é o sinete régio da espiritualidade. A violência está na razão direta da materialidade e não inversa da espiritualidade. A violência é o atributo inseparável do ego, que é essencialmente fraco, e por isso recorre à violência. Onde há força, não existe violência. Benevolência é indício de força. Violência é prova de fraqueza. Pretender abolir a violência sem primeiro abolir o egoísmo é o mesmo que querer evitar o efeito sem extinguir a causa. Entretanto, é fato que Mahatma Gandhi movimentou muitos milhões de homens com esse espírito da não violência e teve resultados os mais positivos, culminando na libertação política da Índia. Como explicar esse fato? Quando aparece um ou mais indivíduos com elevada voltagem espiritual, torna-se possível ou impossível. Boa parte da sociedade, aliás violenta, age como não violenta e consegue-o em caráter mais seguro e duradouro. O postulado básico para o nascimento de uma sociedade não violentista é, pois, este, que haja alguém plenamente liberto do violentismo, do ego, e que esse alguém não somente se abstenha de qualquer espécie de violência material, verbal e mental, evitando fazer, dizer ou pensar mal, mas que também seja mestre em substituir essa violência da malquerência pela benevolência da bem-querença, que suplanta o ódio pelo amor. No caso que exista uma sociedade, número suficiente de pessoas dessa natureza, ou pelo menos uma de alta voltagem espiritual, é possível que a benevolência individual crie um ambiente de não violência social. Mahatma Gandhi, com seu inexorável princípio de não violência, é sem dúvida um dos homens mais crísticos dos últimos tempos. E por isso mesmo se recusou a aceitar o nosso cristianismo, apenas cristão e nada crístico. Nele encontrou o Cristo, um dos seus seguidores mais genuínos e autênticos. Bem, prossigo eu, Ataíde. Disso, os iogues do Oriente não eximem dúvidas.
Vejamos o que diz Swami Sivananda sobre o assunto. Os pensamentos possuem força. É o capítulo 3º, o valor e os usos do poder do pensamento. Item 1º. Sirva os outros por vibrações do pensamento. Um verdadeiro monge ou sannyasi pode fazer tudo através de suas vibrações mentais. Um sannyasi, que quer dizer um monge ou um yogi, não precisa tornar-se o presidente de alguma sociedade ou líder de um movimento social ou político. Isso seria bobo e pueril. Os hindus, tendo agora absorvido o espírito missionário do Ocidente, clamam em prol dos sannyasis, os monges, saírem do seu isolamento e tomarem parte nas atividades sociais e políticas. Triste erro. Item 3. Os yogis pregam por transmissão do pensamento. Os verdadeiros yogis, desconhecidos, auxiliam mais o mundo através de suas vibrações espirituais e aura magnética do que os yogis do palanque. Pregam de um púlpito ou de um palanque apenas aqueles cujo nível espiritual é menor, que não possuem conhecimentos e nunca souberam fazer uso das suas faculdades e forças supranormais latentes neles próprios. Os grandes estudiosos e Mahatmas transmitem suas mensagens aos aspirantes dignos delas, em qualquer canto do mundo, através da telepatia. Os meios de comunicação que para nós são supranormais, para um yogi são absolutamente normais. Item 4. Influencie os outros pelo pensamento. Você pode influenciar outra pessoa sem usar uma palavra falada. Precisa apenas de concentração de pensamento dirigida pela vontade, isto é, telepatia. Aqui está um exercício para a prática de telepatia. Pense num amigo, um primo que mora num lugar distante. Estabeleça na mente uma imagem clara de seu rosto. Se possuir uma fotografia dele, olhe e fale para ela. Quando se deitar, pense com grande concentração na foto. 1 ou 2 dias depois, ele lhe escreverá a carta desejada. Experimente, não duvide, terá uma grande surpresa. Você se convencerá totalmente e obterá sucesso na ciência da telepatia. De vez em quando estiver ocupado em escrever algo ou em ler um jornal, receberá uma mensagem de uma pessoa íntima ou querida. De repente pensará nela. Ela lhe enviou uma mensagem. Pensou seriamente em você. As vibrações do pensamento viajam mais depressa do que a luz ou a eletricidade. Nessas ocasiões, o subconsciente recebe as mensagens ou transmissões e as envia ao consciente. Bem, embora o botão de ignição do ódio já tenha sido apertado por aqueles que estão a interferir nos planos cósmicos do Cristo, que estão em plena atividade egóica, de egolatria, egoísmo, vimos acima a importância dos pensamentos bem direcionados para fins pacíficos. Entidades espirituais elevadas, encarnadas e desencarnadas na Terra ou no astral, podem interferir de forma consciente e inconsciente em situação de grande risco. Mesmo indivíduos que possuam a aparência grotesca devido às funções militares que desempenham, mas que possuem valores éticos, pois só a divindade conhece os corações. Podem atuar de forma estranha sobre a interferência cósmica. Vejamos um exemplo. E agora é com você, Taíde. Bom, prosseguindo aqui então, André, você nos trouxe aqui no seu artigo, né, que estamos aqui estudando com todos, pode sim salvar o mundo ou ajudar a salvá-lo, né? Está aqui no exemplo de Stanislav Petrov, o homem que salvou o mundo. Salvei o mundo de uma guerra nuclear. No lugar certo e na hora certa, assim Stanislav Petrov descreve seu feito à frente do sistema de monitoramento nuclear da União Soviética em 1983, que possivelmente salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial, responsável por reportar qualquer ataque ou possibilidade de ataque dos Estados Unidos à União Soviética no auge da Guerra Fria, na década de 1980, Petrov recebeu um alerta que desesperaria qualquer pessoa na sua situação. O sistema de monitoramento soviético alertava para um ataque de mísseis vindo dos Estados Unidos na direção do país socialista. Ao ver o alerta, Petrov
deveria reportá-lo aos seus superiores, que prepararia a retaliação ao ataque, o que provavelmente daria início a uma guerra nuclear mundial. Mas o militar soviético desconfiou e, em poucos minutos, tomou uma decisão que pode ter mudado o rumo da humanidade. Ele reportou ao alerta como falso e disse consigo: não acho que fiz algo extraordinário. Eu era um homem que estava fazendo apenas o seu trabalho de maneira correta. Não acho que fiz nada heróico. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Disse Stanislav Petrov em entrevista ao programa da rádio Outlook do Serviço Mundial da BBC de Londres. Na minha frente estava um painel brilhante com letras vermelhas, dizendo que o computador havia detectado sinal de mísseis. Contou. Mas Petrov desconfiou do alerta. A certeza do sistema sobre o ataque era tão grande que fez com que o militar suspeitasse que havia algum problema técnico. Eu olhei para o painel, disse Petrov, de novo, e ainda dizia que o míssil havia sido lançado e que a probabilidade de ataque era de 100%. E para o computador prever uma probabilidade dessas é simplesmente impossível. O número deveria ser um pouco menor. Havia 28 ou 29 níveis de segurança no sistema, e depois que o alvo fosse identificado, ele teria de passar por todos esses pontos de segurança. Então aquilo era inacreditável. Isso foi o grande motivo da minha dúvida. A decisão de Petrov poderia ser fatal, tanto se ele reportasse o ataque por causa da retaliação, como se não reportasse e estivesse errado quanto ao erro do sistema. Então diz aqui Petrov: eu tinha que pensar rápido. Cada segundo era crucial para a resposta militar da União Soviética. Eu sabia também que ninguém seria capaz de corrigir o meu erro se eu estivesse realmente errado. Olhei para a minha equipe e percebi que eles estavam entrando em pânico. Mesmo tendo 50% de chance de estar errado, Stanislav Petrov decidiu reportar o ataque como falso. Ele ligou para os superiores e disse que havia um problema no sistema. Liguei para os meus superiores e disse que o alarme era falso. Na mesma hora, o alarme tocou de novo e veio um novo aviso vermelho. Eu ainda estava falando com eles e disse que havia um novo alerta, mas que eu também considerava falso. Relata: eles aceitaram o que eu disse e desligaram. Logo em seguida veio o terceiro alerta, dizendo que mais um míssil estava vindo, depois outro e outro. E aí veio a mensagem dizendo que um ataque de mísseis estava acontecendo. O segredo: Petrov sabia da sua responsabilidade e conscientemente não queria ser responsável pelo início da Terceira Guerra Mundial. Depois que reportou o ataque como falso, ainda viveu momentos de muita tensão até esperar cerca de 15 minutos e ver que realmente nenhum míssil havia caído da União Soviética e que, portanto, o sistema havia falhado. Depois do ocorrido, Stanislav Petrov não pôde contar a ninguém o que havia se passado em sua sala. A decisão que salvou o mundo de uma guerra nuclear ficou desconhecida por muito tempo, porque os militares soviéticos não queriam que ninguém soubesse que o sistema de monitoramento havia falhado. Eu tive que manter tudo em segredo, não pude nem contar para minha mulher, só contei para ela 10 anos depois. Você precisava ver a cara dela. A história acabou saindo na imprensa e Stanislav Petrov recebeu inúmeras homenagens pelo seu feito que salvou o mundo. Ainda assim, ele gosta de minimizar o fato. Aquele era o meu trabalho. Apesar disso, ele diz que se outra pessoa estivesse monitorando o sistema naquele momento, era bem provável que a história fosse diferente. Meus colegas de trabalho eram soldados profissionais. Eles só aprenderam a dar ordem e obedecer. Eles tiveram sorte que era eu que estava monitorando o sistema naquele momento, diz Stanislav. A fonte da matéria, BBC, Brasil, 1º de agosto de 2015. Muito bem, André Basso, obrigado. Mais uma vez, então, aqui a participação
de todos os amigos também acompanhando aí esse belo artigo, né, que você trouxe aí para todos nós, com o título A Futilidade no Fabrico de Artefatos Bélicos e Nucleares, Homens de Guerra e Suas Consequências. E eu vou trazer aqui para finalizar, então, André, dentro ainda do meu livro aqui, O Retorno, né, recém-lançado aqui na plataforma Amazon, para quem quiser também adquirir, é o livro que fala sobre o retorno da majestosa figura do Cristo ao planeta Terra. E bem a propósito, aqui na página 199 nós temos então o Apocalipse e o retorno do Cristo. Esses versos que eu fiz, dedico a você, ouvinte, com muito amor, com muito carinho. Sabe a intervenção apocalíptica que encerra toda a saga humana desta civilização errante, pois retorna agora o Alfa e o Ômega para dar conforme as obras do praticante. Não ficará pedra sobre pedra, diz o livro sagrado, da estupidez e dos desvarios humanos, onde tudo se ajustará na alma dos desenganos, onde todo ódio será derrotado e o amor elevado. Novo céu e nova terra, vi eu também a nova Jerusalém, sobre ambos pairando a luz sideral do Cristo planetário, com os atos de justiça e amor na terra e no além. A multidão de salvos não tinha conta nem numerário, pois cada qual valia por suas obras multiplicadas. Uns mais, outros menos, mas não menos que o amor. Louva a terra, louva o céu, agora de mãos dadas, e não mais morte, nem pranto e nem dor. Onde estão as nacionalidades doentias? Onde estão os templos de pedras do fanatismo? Onde estão os governos do ódio e das rapinas vis? Tudo acabou e foi por terra o doentio dogmatismo. Agora o rio da água da vida eterna sacia a sede do corpo e da alma. A árvore da vida produz seus frutos nas 4 estações e alimenta abundantemente todas as nações. Não há riqueza para poucos, mas fartura para todos. O sol da liberdade, Jesus, vive nos corações. Trabalho, justiça, paz, amor, respeito e verdade. A terra sofrida que se regenera nas equilibradas ações dos seus habitantes, vivendo agora a divina fraternidade. Obrigado, um grande abraço a você, amigo ouvinte, muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!